candidatos, pessoal, não é só um. Mas vamos apresentar o primeiro, que ele é servidor público, né? Ele é diretor da Escola de Contas e também ele é conselheiro do TCE. Seja bem-vindo, Disseu Rodolfo. Muito E obrigado, também Eliane. a nossa Amanda, né, Didier, que ela é advogada e está hoje também participando da nossa roda de conversa. Muito boa noite a todos. Doutor, quero logo lhe agradecer por ter aceito o nosso convite, porque eu sei que será de importância, né, esse contexto que o senhor traz para todos nós, que é esse tema que vamos abordar aqui, que é falando sobre o desenvolvimento que está acontecendo no Estado, eu digo até no país, né, em relação ao desenvolvimento que está acontecendo do TEA. Então, assim, é uma satisfação recebê-lo aqui conosco. Boa noite, inicialmente, Eliane. Boa noite, Amanda. Eu gostaria de dizer que, para a gente, é que é muito interessante, eu que agradeço a gente ter condições de falar para a população, para a sociedade, o papel do Tribunal de Contas, o que a gente faz, notadamente o que a gente faz no que diz respeito a políticas públicas, como as políticas públicas que, de uma certa forma, devem existir ou devem existir para resolver problemas como esse, que é o TEA. É um problema da sociedade que tomou vulto e que a gente tem, a sociedade como um todo, de encontrar saídas e formas de resolver não só o problema de agora, mas olhar para frente como um grande desafio. Então, eu começo dizendo e falando um pouco aqui para a sociedade de uma forma geral, o que é que o Tribunal de Contas faz a partir do que se imagina o que seja essa agência, a gente chama de agência de accountability horizontal. O Tribunal de Contas, ele é um órgão que é visto muito pelo prisma punitivo. Então, vocês conhecem o tribunal como aquele órgão que verifica as ações dos governos, dos gestores, a partir da legalidade, analisa se a gestão está de acordo com a legalidade, com as normas de regência, e a partir daí, ou parte para a admoestação, ou seja, ou parte para um viés de aprimoramento, pedagogia, profilaxia, ou seja, chama o gestor para que o gestor conduza suas ações para boas práticas, para aquilo que a legislação diz, ou então vai para um viés punitivo, ou seja, pune aquele gestor que não cumpre a legalidade da legislação. Esse tribunal realmente existe, é a visão clássica do Tribunal de Contas. Mas existe um outro Tribunal de Contas que está inserido numa palavrinha que consta da Constituição, controle operacional. O tribunal também faz o controle operacional. O que é isso? Isso é alguma coisa que é tradicional nos países anglo-saxões, principalmente. Estados Unidos, Canadá. Lá você não tem o formato do Tribunal de Contas. Lá você tem controladorias e órgãos, às vezes até unipessoais, que analisam o gasto público sob 4 viés: a economicidade, a efetividade, a eficiência e o impacto que essas políticas públicas têm sobre a população. Então, o viés é um pouco diferente daquele da estrita legalidade. E a nossa análise do problema TEA, ela caminha, ou ela está dentro, ela palmilha essa estrada da análise da efetividade, da eficiência, da economicidade e, principalmente, do impacto que políticas públicas que possam existir, ou que possam estar rodando em programas governamentais, possam ter sobre a resolução desse problema específico e tantos outros problemas. Resumindo, o Tribunal de Contas não faz só análise de conformidade, analisar o gasto público pela legalidade e aplicar a sanção. O Tribunal de Contas também analisa as políticas públicas, a efetividade dessas políticas públicas. Como é que os programas do governo estão inseridos no orçamento para resolver os grandes problemas da população. A partir daí, nós fomos pressionados, fomos instados a analisar um problema de magnitude, que é o TEA. Eu não sei se o nome correto é exatamente esse, mas os portadores de TEA, ou talvez as pessoas com TEA, sim, talvez seja o nome mais, a designação mais correta, as pessoas com TEA, elas representam hoje uma preocupação da comunidade médica, dos governos, das famílias, e eu quero dizer numa escala não nacional, é internacional. Dados dos Estados Unidos, não vou lembrar aqui exatamente o instituto ou a entidade, deixam claro que
numa escala mundial, nós teremos, a cada 30 nascimentos, um diagnosticado como TEA, certo? Então, a coisa chegou a uma dimensão de epidemia pública, epidemia de saúde pública. É um problema difícil da gente enfrentar, porque, além de estar numa crescente, numa progressão geométrica, é algo que vai se arrastar por anos, porque cada pessoa diagnosticada com TEA tem que ter os cuidados do Estado quando é criança, quando é adolescente, quando é adulto. Então, é alguma coisa que o Estado, a sociedade, a comunidade médica, todos que fazem a sociedade e todos que fazem o público governamental e não governamental têm que ter um olhar de cuidado, um olhar intuitivo sobre essas pessoas em toda a sua existência. Então, a gente tem que entender que não é um problema confinado à infância. Mas o olhar do tribunal é muito em cima da infância por conta daquilo que a gente chama plasticidade neural. Até os 6 anos de idade, estudos comprovam que algumas intervenções, aliás, muitas intervenções multidisciplinares sobre aquele indivíduo podem resultar em uma melhora, não melhora, em um desenvolvimento em todos os sentidos. Afetivo, funcional, entendeu? Em todos os sentidos, todas as dimensões de desenvolvimento do ser humano, intelectual, enfim. Bom, como é que o tribunal entra nessa coisa? O Ministério Público do Tribunal de Contas, o MPCO, foi a um evento junto com o Ministério Público do Estado, o MPE, e lá se verificou que existia pontos cegos, diversos pontos cegos no que diz respeito ao espectro do TEA, do transtorno do espectro autista. Bom, a partir de então, precisou-se de um grande diagnóstico de como estavam aqui as políticas públicas, como a situação estava caminhando dentro do Estado de Pernambuco. O tribunal foi instado a partir desse encontro pelo próprio Ministério Público de Contas, pelo Ministério Público do Estado, e a partir de então nós decidimos entrar nessa questão, porque se trata de um problema, como disse, da sociedade, e todo grande problema da sociedade, quando entra nas agendas, precisam de uma política pública. A política pública, ela é construída, ela é implementada e ela é levada a efeito através da atividade financeira do Estado. Então, envolve recursos do Estado, recursos orçamentários, para que aquela política pública rode e que, daí, nasçam bons frutos para a sociedade. Como a gente está falando de atividade financeira, tem tudo a ver com o Tribunal de Contas. A gente entra nisso, primeiro fazendo uma auditoria de levantamento. Essa auditoria de levantamento trouxe para dentro do tribunal todos os insumos que a gente precisava. Levantamento de boas práticas no país. A gente fez o levantamento por estado. Levantamos a legislação aplicável, todas as normas de regência. Analisamos a situação do Estado como o Estado de Pernambuco como órgão que deveria coordenar as políticas públicas para o TEA e também que deveria financiar parte disso, que deveria ter estrutura matricial e garantir a capacitação dos profissionais e a existência em pontos geográficos estratégicos para cobrir todo o Estado. Então, isso é uma parte coordenativa de ação mesmo do próprio Estado. E analisamos também a situação dos municípios, como é que está a ambiência disso nos municípios, os equipamentos públicos que existem para fazer face a essa questão, e, de uma certa forma, um levantamento humano, de onde estão essas pessoas, como elas vivem, e também como vivem os cuidadores e os pais. Então, levantamos dados com relação aos profissionais envolvidos no assunto, na questão, os métodos aplicáveis diretamente nessas políticas públicas, por assim dizer, não no tratamento de uma forma geral, não só políticas públicas, no tratamento, nós sabemos que existem métodos específicos, como o ABA, por exemplo, um método específico, que não é barato, é caro. Então, o problema é de monta. Sabemos
que para resolver esse problema, nós temos que ter diagnóstico precoce e tratamento igualmente precoce. Como disse, profissionais multifacetados e profissionais especializados, não só multifacetados, mas também especializados no TEA, e de formações diferentes. Então, no mínimo, você tem que ter um psicólogo, você tem que ter um fonoaudiólogo, você tem que ter um terapeuta ocupacional, e você tem que ter um neuropediatra. Primeiro, difícil encontrar alguns profissionais como neuropediatra e terapeuta ocupacional, difícil de encontrar. Na medida justa para que você consiga assambarcar todo o território de Pernambuco, por exemplo. Bom, e desse diagnóstico, não poderia ser diferente, do levantamento, encontramos diversos gargalos, diversos problemas, vazios existenciais, dificuldades de você mobilizar profissionais atualizados, capacitados para a função, dificuldade de encontrar espaços no Estado adequados para o tratamento. Enfim, o que a gente verificou é que você não tem no Estado de Pernambuco, a gente pode afirmar a partir do levantamento, não temos no Estado de Pernambuco políticas públicas para atender a esse problema de magnitude que é problema atinente ao espectro autista. Doutor, diante desses diagnósticos que o senhor nos traz, qual a visão assim que você já tem alguma visão em relação a algum escape para que o governo possa resolver essa situação, principalmente no estado de Pernambuco, porque estamos tratando aqui de Pernambuco, né? Embora que seja um problema, como o senhor falou, muito maior do que uma região em si. Pois bem, veja só. Esse levantamento foi feito apenas para nos informar. Tem uma ação do Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas é um órgão, como eu disse, de controle. Nesse caso, é um viés de controle diferente, porque é um controle operacional que visa chamar os poderes públicos para que eles tomem consciência do que o tribunal entende como encaminhamentos possíveis e que esses encaminhamentos sejam levados a efeito o mais rápido possível. Então, a partir do diagnóstico, nós levantamos, de um lado, os problemas, os grandes problemas, possíveis soluções, e como compreendíamos naquela etapa que o Estado tem a função não só de coordenar tudo isso, de matriciar esse serviço, mas também tem uma parte do Estado que ele tem que assumir isso não só como coordenador, mas também como um agente, ou um player, vamos dizer assim, por excelência, com gasto público, com financiamento dessa questão. Nós instamos o Estado, através da Secretaria de Saúde do governo passado, a, conjuntamente com o tribunal, a quatro mãos, desenvolver soluções para esses problemas. E que estariam, em princípio, inscritos no que a gente chama de TAG, para dizer à população o que é TAG. O TAG é um termo de ajuste e gestão. Ou seja, o tribunal chama o poder público e diz: vocês estão de acordo com essas possíveis soluções para esses problemas? Vocês estão de acordo em resolver isso em 60 dias, aquilo outro em 90, aquilo outro em 180 e tal. Vocês estão de acordo em resolver por este método, por este método. Tudo certo. Assina-se o TAG. E aí o governo do Estado, através da Secretaria de Saúde, estaria comprometida a começar essas ações. Seriam diversas ações. Então o TCE seria o elo da população e o Estado? Sim. O TCE estaria ali como órgão de controle, Sim. com o seu plexo atributivo, ou seja, com suas funções institucionais, com suas competências constitucionais, na condição de estabelecer um acordo com o poder público, para que esse poder público possa, a partir da assinatura, cumprir naqueles prazos diversas ações, ou seja, um plano de ação estaria dentro do TAG, traria um plano de ação, a gente incorporaria no TAG, assinar-se esse TAG, e a partir de então começa a virar ampulheta para que a coisa comece a acontecer. Como essa coisa do TEA?
é uma coisa que foi deflagrada de um tempo para cá. A gente tinha vindo uma pandemia, então as urgências eram muito outras. Então a gente entendia que a partir dali o tribunal ia estabelecer prazos palatáveis, prazos. Não adianta você estabelecer prazos Que não vai que não são factíveis. Então, Sim. prazos razoáveis para que a coisa fosse cumprida. Agora, não fizemos isso, a gente aqui, eles lá, sem ouvir a população. Não foi assim. Dentro da metodologia, a gente criou comissões internas do governo, em sinergia conosco, desenvolvendo a urdidura das soluções para os problemas, mas também ouvimos a sociedade, ouvimos pais, ouvimos ONGs, ouvimos especialistas, fizemos aqui uma espécie de, pelo prazo ser muito exíguo, fizemos audiência pública, que a gente chamou de painel de referência, não vou entrar nessa metodologia, nesse tecnicismo, mas ouvimos aqui durante 8 horas, ficamos aqui 8 horas ouvindo a sociedade, ouvimos de tudo. Trouxemos isso para dentro, para o epicentro dos problemas, e a partir daí construímos uma solução. Partindo de lá, o plano de ação, ou plano de ações, esse plano foi incorporado a um tag, e esse tag foi assinado eu pelo Tribunal de Contas e, na época, o secretário André Longo pela secretaria. A minha preocupação era fazer o quanto antes, porque se avizinhava a eleição, certo? Então, veja, você fazer um tag assinado por alguém que possa ser que não venha a executá-lo, Se tornar um pouco mais frágil. muito frágil. Sim. Né? Então, a gente apressou a coisa ao máximo e assinamos. Veio a eleição e o grupo político que estava no governo saiu. O que é que acontece quando um grupo político sai e o outro vem? Ou simplesmente quando o governo muda, independentemente de qual seja o grupo político. O tag, ele precisa ser, por assim dizer, reafirmado, ratificado. Eu não posso impor ao governo um tag que foi assinado antes por alguém que não está executando a política pública. Porque é assim, o Tribunal de Contas, a gente usa sempre essa metáfora. O Tribunal de Contas, ele não é piloto da aeronave. A gente usa muito isso aqui, porque eu acho que é a metáfora perfeita. A gente é controlador de voo, certo? A gente é controlador de voo. A gente não está lá pilotando. Quem pilota o avião é quem tem legitimidade para isso. Foi eleito. O Tribunal de Contas é uma instituição que não passa pelo crivo da população. É outro crivo. Né? Mas o que legitima alguém a sentar na cadeira do piloto do avião é a eleição. Então, foi eleito o outro governador, no caso uma governadora, primeira governadora do estado mulher, pioneirismo de Pernambuco. Eu sei que tem outros estados com governador, mas a gente tem que chamar a atenção sempre que um estado como o nosso, de muita tradição, chega pela primeira vez uma mulher. Tem que chamar a atenção para esses fatos. Isso é uma epifania que é importante da gente colocar. Bom, chega uma mulher ao governo do estado, chega um novo governo, e de repente o piloto quer resolver o problema de outra forma. Ele tem um plano de voo diferente. O importante é que ele chegue no mesmo lugar. Sim. Então, o plano de voo dele é outro. Lógico que ele tem que ratificar ou não a solução que foi apontada pelo outro, o plano de voo do outro. Então, os problemas, assim que virou o ano, houve a posse. A gente procurou a secretaria, levou todo o nosso trabalho, o levantamento, até porque, salvo engano, a nossa governadora ainda candidata e já vice, doutora Priscila, chega a pedir o nosso levantamento aqui, salvo engano. Eu sei porque eu liberei. Então tinha conhecimento. E a própria governadora, ela levanta a bandeira, levanta esse vexilo. Ela entende que a questão, o problema do TEA é uma das prioridades do governo. Ela diz isso. Então, a gente ficou muito à vontade. Mas, como eu disse, o plano de voo pode ser outro. Porque está no campo da política pública, da discricionariedade, de como você vai resolver o problema. A gente levou o TAG, a gente levou
o plano de ações do outro governo, e ela, através da secretária de Saúde, muito solícita, abriu uma discussão ampla com o tribunal, para ver quais seriam os encaminhamentos. Por exemplo, uma das soluções que foi apontada lá pelo governo passado era você ter um grande centro de matriciamento, de preparação, de capacitação de servidores, que poderia estar aqui em Recife ou em algum outro lugar, numa região estratégica, mas seria um grande centro de referência. O governo do Estado entendia, o atual, entendia que não era por aí. Poderia resolver de outra maneira. Tem alguns pontos de confluência, de convergência. Por exemplo, requalificar as UPAEs. As UPAEs, as UPAs especializadas, elas poderiam ser requalificadas para atender o pessoal do tempo. Por quê? A gente tem que entender uma coisa. Quem tem o TEA, quem faz parte do espectro, eu não sei muito me dirigir, como é que eu falo? Bom, que às vezes não é politicamente correto falar de um jeito bom, mas vamos dizer assim, quem é portador de TEA, tá certo, mas tá errado, né? Hoje dizem portadores ou quem tem, né? Mas Quem tem? Bom, quem tem TEA? Quem tem é portador, então. Bom, depois a gente vai se atualizar isso aí. Perdoe quem está escutando que o termo não está correto. Bom, mas depois a gente vai ver. Porque isso muda muito, né? Então, veja. Até porque é um estudo ainda, né? É um estudo. É uma coisa cambiante, né? Um fenômeno em transformação. Mas o que eu quero dizer é o seguinte. Essas pessoas precisam de um atendimento muito à látere. Tem que ser uma coisa pouco ruidosa. Tem que ser uma coisa muito especializada. Então, por exemplo, alguns dos CACs, alguns dos instrumentos, dos equipamentos que existem para atender esse pessoal, a gente entendeu, já disse lá no relatório, que é inadequado. Porque ali você trata o pessoal que tem problema de dependência química e tal, e outros problemas psiquiátricos, que às vezes vêm junto com o TEA, às vezes não vêm, né? E que é inadequado você colocar essas pessoas nessa ruidosidade, quase que no mesmo patamar, né? Isso, nessa miríade de problemas. Então, eu ainda ouso dizer que deve também se ver como um conjunto mesmo, né? Uma integração mesmo, porque a gente foca sim e o alvo principal sempre vai ser a criança, né? Mas a gente também, né? Isso, o paciente, mas a gente tem que ver o redor do paciente, né? Toda a infraestrutura familiar. Os responsáveis, os pais, né? Como é o ambiente daquela criança, porque aquilo ali também tem essa influência para o positivo ou para o negativo. Sem dúvida E nenhuma. tudo é novo. Isso. Né? A gente vê isso, a prova disso são os estudos que ainda estão para ser fechados. Muitos estudos aí estão em aberto em relação à Altea. É isso. Essa preocupação não escapou ao Tribunal de Contas. Tanto que a gente diz, olha, esses equipamentos são inadequados, tem que se adaptar. Então, dentro da proposta do outro governo, requalificar, certo, as UPAEs, por exemplo. Bom, salvo engano, isso de uma certa forma, estava também no radar do novo governo. Mas, bom, a gente via em tratativas, várias, logicamente, eles com as premências, as dificuldades deles, por quê? O novo governo tinha que tomar pé da situação, porque não é só um novo governo, é uma ruptura de grupo político. Então, você tem toda uma dificuldade para caminhar com isso. Em concomitância, toda a infraestrutura que vai ser modificada, né? E a doença evoluindo. A doença evoluindo. Então, esse acho que é o principal, e outra coisa, né? Os outros problemas não entram em acordo com o TEA. Peraí, você resolve o TEA que a gente aguarda um pouquinho. Não dá, é consertar o carro com a roda andando. Os outros vírus, os outros problemas, chikungunya, sei lá o quê, bom, todos os problemas de saúde pública, não será, vamos parar, para todo mundo aí. Vírus, bactérias, problemas de saúde pública, para todo mundo, ele vai cuidar do TEA. Não, é tudo ao mesmo tempo. Então a gente teve essa compreensão. Mas a gente vinha nessa conversa, nessas tratativas e tal. A secretária, muito voluntariosa, sempre com a gente aqui, nunca se colocou à margem de uma discussão com o tribunal. A gente discutiu bastante aqui, mas não chegamos a um denominador comum. Eu queria lhe fazer uma pergunta. A gente está vendo que, em meio a toda essa dificuldade que existe, né? Mas, assim, o governo tem recursos,
o governo tem um plano de fuga, Pronto, vamos lá. né? Porque Veja, assim, é exatamente isso. A discussão da gente, qual é o plano do governo? Qual é o plano de ações do governo? Ou o plano de ação do governo para essa questão? O TAG não tinha como assinar aquele outro. Então a gente propôs, vamos fazer um outro TAG a partir de premissas de vocês com pontos de partida da gente. Olha, a gente vai exigir um mínimo existencial. Para deixar bem claro. O mínimo com relação a isso, estes pontos aqui tem que ter. Agora, o restante, a prospecção, como é que vocês vão fazer? Aí é uma questão, uma urdidura do atual governo. Vamos trazer isso para o TAG e vamos assinar um TAG que esteja ajustado à fiveleta do que pensa o atual governo. piloto, quem está com mancha na mão. Então foi. Passou esse tempo todo. E finalmente a gente chegou a algo que eu vislumbro perto da iminência da assinatura do TAG, mas ainda não assinamos. Então já estamos no segundo ano. Então, com relação ao governo do Estado, nós estamos num ponto de definição. O agente assina o TAG, ninguém é obrigado a assinar TAG, quero deixar claro. Sim, sim. Porque o TAG é o tribunal controlando de outra forma. Ele chama o gestor para assinar um acordo que é um ajuste que a gente chama no direito, e a doutora sabe muito bem disso, Amanda, está sob a égide da autonomia da vontade. Então tem que ter a vontade. Ninguém é obrigado a assinar. Se não assinar, eu já estou saindo da relatoria, a relatoria dessa questão é Secretaria de Saúde do Estado, é do conselheiro Carlos Neves, que com muita proficiência, até com muito mais capacidade do que eu, mas com a equipe que é técnica maravilhosa que está me acompanhando, vai continuar esse trabalho. Ele vai continuar. Existe algum prazo, doutor? Não, Para já que isso está. seja... Veja, eu já passei o comando para ele. Porque não tem mais sentido eu estar. Porque eu só estou nisso porque é um tag que vem lá de trás. Certo. O conselheiro desse biênio, estamos agora, não é? O biênio que começa no ano passado e adentra 2024. Na questão da saúde do Estado, é Carlos Neves, conselheiro Carlos Neves. Então, eu estou saindo de cena e entregando tudo para ele. Bom, como eu disse, eu acho que nós tínhamos que ter toda a tolerância, todo o cuidado com quem estava chegando. Não foi uma coisa que foi criada na gestão deles, é uma coisa que é uma coisa da natureza, que a gente detectou como um problema sério de um tempo para cá. Então não começou na gestão deles. E a gente tem que dar tempo ao tempo. Eu acho que já temos o tempo suficiente. Essa é a minha opinião. Sim. Ou para se assinar um TAG, ou não querendo, todo o material, todos os insumos produzidos pelo tribunal quer dizer a sociedade que o tribunal não vai desistir do tema. A gente vai até o fim. Pode ter certeza disso. Nos alegramos por isso, viu? Vamos até Precisamos, o fim. né? O tribunal não vai, tenho certeza. O tempo que vocês perderam aqui, conversando conosco durante 8 horas, os trabalhos todos que foram desenvolvidos, não foram trabalhos de balde. Eles vão ter consequências. A gente vai até o fim. Bom, isso vai virar uma grande auditoria especial que será tocada pelo conselheiro Carlos Neves. Então, bom, aí o conselheiro vai ter todo o diagnóstico do que aconteceu esse tempo todo, do que vem lá de trás, da agudização do problema, desse problema ter entrado na agenda, o tribunal ser instado a trabalhar nesse campo, auditoria de levantamento, todos os produtos que vieram a partir de então, o TAG que não foi à frente porque, como eu disse, houve o fenômeno da eleição. E agora ele vai atuar ali dentro na auditoria especial. Não é mais TAG. Então é auditoria que no final vai ter prazo para a defesa, para pronunciamento, tal, de parte a parte, e no final o julgamento. O tribunal vai para o outro viés, que é o julgamento, a aplicação, se for o caso, não sei se é o caso, de admoestações, de sanções e tal, a posição de determinações, de recomendações. Então é o outro lado do tribunal que vai funcionar. Partindo da política pública, da necessidade de políticas públicas, que eu entendo que não existe hoje no Estado, partindo disso, o tribunal vai atuar com os dois vetores. Analisar o que precisa ser feito e também
atuar como fiscalizador, órgão fiscal daquilo que não está sendo feito ou não foi feito em tempo. Então, isso está lá sob os auspícios do conselheiro Carlos Neves. Isso no que diz respeito ao Estado, tá certo? Isso é uma função magnânima, uma função importantíssima, que é a função de coordenador e de também co-gestor e cofinanciador dessas políticas. Bom, dito isso, checklist de problemas, rapidamente. Não existe diagnóstico precoce. Às vezes, ou por falta de atuação do Estado numa busca ativa, Estado que eu digo Estado de Pernambuco e municípios, então, busca ativa, falta de um censo realmente confiável e, às vezes, falta de conscientização até de quem cuida, dos pais. Não se tem noção do que você tem. Às vezes tem a negação. Era isso que eu ia Às perguntar, vezes tem a né? negação. O que é que o senhor, como bom representante desse lindo estudo que está sendo explanado aqui, poderia aconselhar, né, aos nossos ouvintes, aos pais que enfrentam essa dificuldade? Qual seria o primeiro passo a ser dado, doutor, nesse sentido de busca por ajuda, já que a gente ainda está caminhando, está construindo essa ideia junto com a população, Estado, Tribunal de Contas? Como é que a gente poderia, vamos dizer assim, a modo simples, para uma pessoa que não tem esse acesso que um plano de saúde pode propiciar, né? Como é que poderia ser feito esse trabalho? É difícil a gente dizer isso porque não é questão de nível cultural que seja, é o olhar para o seu filho, o olhar, Perfeito. é o olhar. Eu sou homem, eu quero dizer isso. Isso passa muito pela culpa da mãe, né? A mãe, ela tem uma sensibilidade maior para essas coisas porque vocês que são mães, as mães elas são pessoas que têm embutido o chip da culpa. O homem, por mais que ame seu filho, ele tem uma coisa de fazer alguma coisa que diz respeito ao universo dele a despeito do filho. Ele entende que está levando as duas coisas. A mãe não. Primeiro diz o seguinte, eu vou abortar tudo porque eu não posso deixar meu filho... Bom, tem essa coisa da mãe. Isso não é de validade universal, que existem pais que são diferentes, né? E isso está mudando, a sociedade está mudando, né? Mas, de uma forma geral, é assim. Então, muito mais é uma coisa que a mãe carrega mais. Mas os pais, de uma forma geral, os cuidadores, o olhar para a criança. Dificuldade de socialização, o olhar, dificuldade de manter o contato visual, a linguagem, dificuldade com a linguagem, passa do tempo. Começa a observar. Tem que observar o seu filho. Isso não significa que você tem já fechado. Não. Mas leve para quem pode ou possa dizer alguma coisa sobre aquilo. Nem que seja uma prelibação, como a gente costuma dizer. Uma análise superficial. Peraí, chegou o menino e tal. Procure alguém que possa dizer alguma coisa. Agora, o Estado tem que garantir. Filas não podem ter muitas filas muito longas. Porque se o menino está com 2 aqui, ele vai ser atendido com 6, ele vai começar a se tratar com 8. Já foi. Já era. Então, a parte do Estado é propiciar diagnóstico precoce e tratamento precoce. Inclusive com busca ativa. Tem que ter busca ativa. Agora, a mãe e o pai, observe seu filho. E tem um programa que a gente tentou discutir isso lá no outro TAG, e que o governo do Estado atual, parece-me, que estava tentando levar a efeito isso, que é um programa de conscientização. Atenção, pode ser terra, alguma coisa nesse sentido. Que você jogue, né? Que você jogue para a população como se fosse um programa de conscientização. Como esses programas que existem, por exemplo, tem um programa de conscientização que deu certo no país, um colega nosso, o Rui Harten, diz isso aqui. Por que você, essa nova geração, fuma tão pouco? Porque bateu muito no tabagismo. Muito. Eu fui de uma época em que o cigarro era assim. Hollywood é o sucesso. Lembra? Era uma música de Peter Frampton, lindíssima música que eu adoro. Um camarada no windsurf fazendo uma coisa maravilhosa, saindo, acendendo um cigarro e tal, e Hollywood é o sucesso. Não pode mais. Não podia aquilo. Eu fui dessa geração. Todo mundo fumava, muita gente fumava. Do meu pai, mais ainda. Isso.
Quem é que fuma hoje? Hoje é uma escolha burra fumar. Porque as informações estão todas aí. O sistema fiscal em cima. É escorchante. Quem quer atuar nessa área tem que pagar impostos. É diferente. Então você tem toda a política pública para acabar com uma coisa que é altamente cancerígena, quer dizer, diminui sua vida, é jogo de perde-perde. Então, uma campanha dessa, generalizada no Estado, nos municípios, atenção pode ser terra, se seu filho, se tal, aí a mãe vai entender que pode ser. Leva para o serviço de saúde. Primeira coisa, tem que saber onde é. Se tem. Esse é outro problema. Tem que saber se tem. 2, tem que ter alguém lá para diagnosticar. Tem que ser um diagnóstico precoce. Encaminhar para o tratamento. Porque não adianta saber e se desesperar. Vai restar o quê para a mãe? Se desesperar. E para o pai, se desesperar. Tem que haver um caminho, Tem né? que ter a resposta. Isso. Então, dessa outra coisa. Também, né? Então, existe a questão da negação. Os pais têm que entender que é o olhar deles. A criança não tem um olhar sobre ela. Ela simplesmente vive. Ela não sabe o que acontece, o que ela é. Ela vive a infância dela. O olhar do pai e da mãe. O olho da criança é o olho da mãe. Eu acho que tem que começar na família, né? Por isso eu digo assim sempre Sim. que é o conjunto, Sim. né? Não é só o governo, não é só as políticas públicas, Sim. mas é o conjunto. É o pai o responsável, é o profissional que tem que também tem que ter aquele olhar, eu acho que não digo diferenciado, mas aquele olhar mesmo verdadeiro, humano, né, que também faz parte, porque hoje a gente também vê, infelizmente, já existem poucos profissionais e desses poucos profissionais que existem, muitos querem ganhar muito dinheiro, que também assim, a gente não está, né, se referindo a esse ponto, mas eu acho que tem mais esse olhar humanizado mesmo, né, que a gente é a união, eu acho que é a corrente do bem, é esse olhar, é tudo, né, é um TCE, é as políticas públicas, é o governo, é a família, Atenção né, dos pais, é né? a sociedade em si, entende? A cidadania em si. Então, acho que é todo esse contexto, né? Através da educação, através de pesquisa, de em busca mesmo. Quem tem mais condições, né? Também ajudar o outro em relação a educar mesmo, a falar, a ajudar aquela pessoa em busca de uma melhora também para aquela criança. E em meio de tudo isso, doutor, de pesquisa, de tudo, o senhor acha que tem alguns dados que o senhor possa nos passar em relação ao término aqui no Sim, estado sim, de muitos. Pernambuco? Olha, esse relatório de levantamento, que foi, vamos dizer, a peça vestibular de tudo isso, será disponibilizado para vocês. O que eu posso adiantar? Isso aí é ponto de partida inafastável de tudo que a gente viu. Vazios existenciais, vários. Então você tem lugares onde não tem nada. E tudo é muito longe. Existe uma fila enorme para diagnóstico. Portanto, aquele desiderato, aquele desejo de diagnóstico precoce, não tem. Tratamento precoce ou tempestivo, muito menos. Capacitação de profissionais, não tem. Não tem capacitação de profissionais. Porque não é capacitação que passe pela formação, pela graduação. Né? É específica para tal. Não tem. É uma coisa aqui, outra ali, outra acolá. São coisas episódicas. Equipamentos públicos adaptados, poucos. Pouquíssimos. Alguns, inclusive, iniciativa do terceiro setor, com o financiamento do poder público. E aí a gente chama a atenção da necessidade do cofinanciamento do setor público, falo, município e Estado. Outra questão. Sempre se coloca como um obstáculo a dificuldade por não se ter o ótimo. A gente sabe daquela máxima popular que o ótimo é inimigo do bom. Então, por exemplo, você quer um diagnóstico precoce, aí você vai esperar um neuropediatra, formação dificílima,
especialidade de escola, que precisa outras etapas de formação, poucos disponíveis. Não tem condição de você ter um neuropediatra no estado de Pernambuco todo, ou nem que seja regionalizado. Impossível. Primeiro, que é uma mão de obra cara. 2, porque o médico, é difícil você fossilizar um médico no lugar. É uma das grandes dificuldades do poder público hoje. O Tribunal de Contas se depara o tempo todo com esse problema. Por quê? Às vezes a gente tem que fazer vista grossa para o formato, mas pelo menos você tem um médico. Né? A única coisa que a gente não aceita, por exemplo, aqui, é a acumulação de mais de dois cargos ou funções, porque não pode, a Constituição veda. Outra coisa que a gente não gosta, não é que a gente não gosta, a gente não pode permitir, por função institucional, é uma terceirização que passa ao largo, por exemplo, do concurso público, uns arranjos que existem, mas muita coisa a gente deixa quieto, não vamos aplicar sanção, não vamos aplicar multa, não vamos considerar essas contas irregulares ou rejeitar essas contas, porque a dificuldade de todo gestor municipal, principalmente em lugares como Solidão, sei lá, Orocó, Ipubi, é médico. E médico especialista é quase impossível. Você tem pessoas que passam por ali sazonalmente, atendem por ficha e tal, e sabe da dificuldade. Imagine um neuropediatra em cada município, em cada região dessa, para fazer um diagnóstico precoce, com a demanda que se tem, de 30 para 1. Qual é a saída? Vamos procurar uma saída boa? Médicos, profissionais que não sejam neuropediatras. Pediatras que sejam, outra especialidade. Porque a gente escutou aqui o CREMEP. Conversamos com o CREMEP. E eles nos tiraram esse ônus de entender que só pode ser neuro. Não é. O que precisa é capacitar essas pessoas que, na primeira abordagem, tenham a condição de encaminhar essas crianças, de ter um diagnóstico possível. E aí você tem condições de ter esses profissionais espraiados. Porque senão você não vai chegar nunca. Mesma coisa é a história do terapeuta ocupacional. Poucos formados, você tem que ter um plano de cargos muito bom para que ele fique fossilizado, parado no município, atendendo uma região, a não ser que sejam pessoas da região. Né? A gente tentou conversar com as universidades. Todos os lugares, os stakeholders possíveis, a gente foi atrás. CREMEP, conversamos com algumas faculdades sobre formação desses profissionais. O que a gente pode fazer para ajudar, o governo do estado oferecer mais vagas na UPE, o que seja. Bom, então tudo isso foi visto, né? Toda essa problemática foi vista, como eu disse. E, a partir daí, o tribunal começou a construir um olhar para os municípios. Aí já fomos para outra etapa. Vamos olhar os municípios. Olhou o sistema como um todo, porque o Estado foi focado, porque o Estado seria o coordenador desse sistema, dessa política pública que perpassa. E perpassa não só saúde, ela é transversal, é saúde, educação, é uma série de coisas. Porque a criança autista ela tem que estudar em algum lugar. Né? E lá, se ela passa pelo método ABA, o ABA tem que ser aplicado em casa, e na escola, em todos os lugares, né? Para que ela não se desorganize. Tudo que não pode acontecer, ela desorganizar. Ela tem que ter um crescimento, vamos dizer assim, linear. A rotina, o máximo pré-estabelecida, né? Exatamente. Sim. Então é lá e cai em todo lugar. Então tem outro viés. A criança tem direito à educação. Ela tem direito. E se ela tem direito, ela precisa ter direito conforme está prescrito para ela. Né? E tem toda a normatização, ao Estatuto do Deficiente, então, uma série de coisas que é aplicável também ao TEA e que a gente pegou esse emaranhado de normas e interpretou todas elas em conjunto. É a famosa, doutora Amanda sabe, interpretação que chama sistêmica. Não sei se minha amiga também é da área jurídica. Não, tudo é contábil. Aí tem uma coisa no direito que é análise sistêmica, né? Você pega vários repositórios de lei e interpreta o sistema a partir da Constituição.
Você não pega uma norma, uma lei, e interpreta ela sozinha, entendeu? Nossa amiga ali vai ser bacharel em direito. Você não pega aqui um artigo da lei tal e diz, olha, assim não é. Primeiro, porque eu costumo dizer isso aqui direto. A hermenêutica, né? É hermenêutico. O texto não é norma, né? Sim. A norma é interpretada. E ela é interpretada não isoladamente. Então, ele pegou todo esse contexto normativo e interpretou, para daí entender qual é, hoje, o direito garantido para esse portador de TEA e para a sua família. Vou chegar aí agora, a questão da família. Dentre os problemas que foram detectados, além destes todos, tem um que, para o qual, não só o tribunal, a sociedade, o poder público, tem que estar muito sensível, que é aquele que tangencia a dificuldade de lidar com um problema dessa magnitude pelos pais e pelos parentes e cuidadores. Esse pessoal precisa de apoio psicológico e psiquiátrico. Então faz parte da política pública o cuidado com o cuidador. Integralizar, no caso, né? Integralizar. Sim. É uma terapia que tem que ser geral, porque o fato de você ter um portador de TEA na família, às vezes mais de um, é um problema familiar de grande monta e com distúrbios e com traumas profundos, cortes profundos na estrutura familiar. Como, por exemplo, mães que não podem trabalhar, têm que se dedicar exclusivamente aos filhos. Né? Foram casos e casos que passaram aqui na chamada audiência pública e aqui a gente teve contato. É um problema que está encartado em todas as soluções que a gente está apontando, tá certo? Então o tribunal entende isso como um problema magno também, que precisa estar dentro da urdidura das políticas públicas. Se tem política pública e tem que ter no Estado para o TEA, dentro disso tem que ter ações muito específicas para cuidar da saúde mental e saúde mesmo fisiológica e capacidade, inclusive, de enfrentar um problema laboral dos cuidadores. Né? Então, a gente verificou na nossa análise que não existe nada em vista no que diz respeito a isso. Existe, logicamente, aqui ou ali, alguns clarões, pequenos clarões dentro de um campo que a gente pode dizer que é de muita escuridão, muita dificuldade de se vislumbrar uma solução. Mas são iniciativas episódicas. A gente não tem alguma coisa construída com sustentabilidade, com antecedente e consequente, inclusive com precificação, com orçamento público para esta demanda, que é uma demanda muito real. Se você não cuida dos cuidadores, a coisa degringola, fica muito difícil. Doutor, o senhor falou sobre o terceiro setor. Qual é a sua visão ou diagnóstico relacionado ao terceiro setor para esse momento agora e para a visão futura também, né? Muitas boas práticas, muitas iniciativas louváveis, com e às vezes sem parceria com o público. Então a gente vê que o terceiro setor, nos últimos anos, vem amadurecendo muito. No que diz respeito a propósito, no que diz respeito à transparência, entendeu? E alguns casos que eu diria emblemáticos, casos que precisam ser levados a efeito como exemplos, certo? Agora, se você vai abrir em Sanchas para que o poder público ajude a fomentar essas atividades, eu falo de fomento mesmo, ou seja, aquilo que já existe, aumentar em escala. Sim. Tem que ter critério. Tem que ter um critério para que passe numa espécie de crisol. Você tem que acrisolar, você tem que ver, primeiro, você tem as boas práticas, os bons exemplos, aquilo que merece ser, inclusive, ser motivo de encômios, certo? E a partir desses exemplos, você estabelecer regras objetivas para credenciar novos. Por quê? O que se chama de filantropia ainda é uma possibilidade. Ainda é essa possibilidade. Eu diria que isso tem que ser visto sempre como exceção. Porque a gente não pode simplesmente descredenciar alguma coisa que é muito importante. O público não governamental é muito importante. A gente tem que acreditar no público não governamental. Então, eu acho que as OS, as OCIPs, ou que seja, as organizações da sociedade civil,
merece nosso respeito, as ONGs merecem nosso respeito, mas o Estado do lado de cá tem que colocar não uma barreira, mas um filtro. Porque ainda corremos o risco da filantropia, né? Que entendo como uma exceção que confirma a regra. Vamos dizer assim, na parêmia de efeito, que a gente costuma dizer. É uma exceção que confirma a regra. Mas se a gente vai abrir Sanches para que isso ocorra, e eu acho que é importante, porque a capacidade do Estado começar do zero, ela tem suas limitações, o lençol é curto. Então, se existem iniciativas privadas de escola, iniciativas privadas respeitáveis, tem que se fomentar. Primeiro tem que se fomentar. Se atende 100, o Estado dá apoio para atender-se 120. Isso é um fomento, tem que fomentar. E aquelas que estão querendo se credenciar, porque tem um trabalho, vamos ver a história dessas pessoas que estão por trás disso. Qual o comprometimento dessas pessoas? De onde elas vêm? Por que elas estão nessa história? Quais são as razões últimas? E critérios objetivos. Observar a saúde institucional, financeira, econômica, que seja, mais financeira, porque normalmente todas elas são sociedades sem fins lucrativos, todas elas são, mas principalmente ver, de uma forma geral, a compleição daquela instituição e seus propósitos. Tem que ser critérios muito objetivos. Não pode fulanizar. Essa aqui eu quero, essa aqui eu não quero, não. Critérios objetivos. E sempre valorizar aquilo que já existe, já está posto, já provou. Eu vejo primeiro com muita auspiciosidade, mas com responsabilidade. O governo público tem que entender, a gente tem que entender que trata-se de recurso público, recurso de toda a sociedade. E quando é mal empregado, você tem duas tragédias. Primeiro, que não vai alcançar o objetivo. E dois, está tirando de algum outro lugar. E recurso público é uma coisa difícil de se ter e de se aplicar da forma mais consentânea. Porque é difícil mesmo. Você sai do setor privado, todo mundo que sai do setor privado vem para o setor público diz, mas é assim. O delay necessário, as dificuldades que você tem para aplicar o recurso público. Então, alguma perda em eficiência você tem, no final das contas. Porque... Nem que seja pelo lapso temporal, né? Nem que seja pelo lapso temporal. Mas veja, são coisas que são necessárias. Por quê? O que a gente tem que entender é que o gasto no setor privado tem seus parâmetros de análise. O setor público tem outro. Às vezes, o público tem que ser mais caro mesmo. Aí compara privado com público. Compara, eu costumo usar essa metáfora, compara melancia com jaca. Nada a ver. Às vezes, estão na mesma balança. Mas o que você quer atingir com o público, às vezes, justifica o mais caro. O mais caro não significa que você está caminhando para um descalabro. Para a corrupção. Estou falando de corrupção. Eu estou falando de alguma coisa que, olhando para o privado, é mais caro mesmo. Porque aquilo ali não está olhando o mercado. A questão não é mercado, é o hipossuficiente. Estou olhando para aquele pessoal que está desacostumado com o Estado protetor. Não tem Estado. Eu, quando eu estou numa paisagem, aqui no Recife é muito fácil isso. Você olha para um lado, os prédios, assim, Boa Viagem, né? Olha para cá as comunidades. Uma vez eu conversando com um filho meu, disse, olha, tá vendo como é bonito aquilo ali? Eu disse, mas por quê, pai? Porque eles se viram. Você está vendo aquelas vielas, aqueles becos ali? Eles se viram. Quando tem alguém doente, sai dona fulana, não sei de onde, chama não sei quem, resolve. Aqui não. Aqui a gente tem a certeza que tem um plano de saúde, que tem o poder público, e a polícia vai estar lá, a saúde vai estar lá, o gari vai estar lá, todo mundo vai estar lá. Aqui não tem, não. Eles se arrumam do jeito que dá. Que é a coisa mais linda do mundo que tem ali. O espírito da sobrevivência. E aí brota a coisa mais improvável hoje no ser humano. Porque eu falo isso brincando, mas é solidariedade. Perfeito. Porque o que acontece? Quando começou aquele negócio, a pandemia, o pessoal disse, alguns diziam, né? Mas o ser humano vai ficar melhor. Eu sou muito cético. Eu disse, vai ficar pior, vai ficar a mesma coisa. Deixa passar a crise. Voltar tudo o que era antes. E o novo normal...
Eu não acreditava no novo normal. Eu acreditava no velho normal voltando, com algumas adaptações. E quando vier o novo normal, o velho normal com adaptações, o que vai acontecer é que ele vai continuar sendo rigorosamente a mesma coisa. A mesma coisa. Tem pessoas solidárias, tem pessoas que... Bom, tem de tudo. Agora tem de tudo sempre. É sempre, não adianta. Então, quando a gente fala em gasto público, a gente tem que entender para quem é o gasto público. Principalmente para quem é. Nesse caso, tá claro. Porque, mal ou bem, quem tem familiares com TEA, eu tenho pessoas próximas a mim. Dizer que é familiares. Eu também. Tenho uma sobrinha. Pronto. Você tem plano de saúde, você briga na justiça. Não briga? Sim. Briga. Você consegue um tempinho de aba a mais. Não vou dizer as 15 horas semanais, mas consegue alguma coisa a mais. Consegue um fisioterapeuta, consegue. Bom, consegue. O cara não consegue nada, não. Não consegue nem diagnóstico. Não consegue nem pedir. Não sabe nem que precisa pedir. Sabe nem que precisa pedir. Essa eu acho que é a maior Pronto. dificuldade. Então, A consciência de pelo menos saber que pode pedir algo. Né? E através de quem? Isso. Então a gente tem que entender que o gasto público não pode ser colocado na balança com o gasto privado. Às vezes. Às vezes sim. Às vezes sim. Porque o Estado consumindo, o Estado consumidor. E aí quando o Estado está consumindo coisa que é equiparado ou é equivalente no privado, é perfeito. Mas às vezes você está agregando valor público que lá não tem esse problema. O problema lá no mercado não é o caso aqui. Bom, mas aí chegamos assim a uma quadra em que o tribunal tentou o TEA, Estado, e depois o tribunal começou a analisar os municípios. E ele aplicou um questionário a todos os municípios do Estado, a partir de 59 questões. Algumas questões basais, tem equipamento, não tem equipamento, tal, sim ou não. E algumas com justificativa. Por exemplo, tem uma pergunta que se fez. Vocês fazem capacitação para profissionais e tal? Se a resposta fosse sim, comprove. Porque se não comprovar, a gente não considera como tal. Né? Outra pergunta. Vocês têm um projeto terapêutico singular. O que seria isso? Só para o pessoal entender. O TEA, aliás, de uma forma geral, não existe doença, existe doente. Né? Então, o TEA é um espectro. Cada um diagnosticado como tal tem suas necessidades próprias, fulanizadas. Então, tem alguns que têm, além do problema que advém do próprio transtorno, tem problemas acoplados, outros problemas de ordem psiquiátrica e tal. Bom, tem gente que tem um problema da fala, tem gente que não. Bom, cada um com o seu jeito. Então você tem que ter um projeto terapêutico individualizado. Isso foi perguntado. E se o município responde sim, comprove. Mas foram 59 questões. Aí eu quero trazer para vocês aqui os dados, que eu acho que nossa amiga já tem esse dado, né? Os dados são aterradores. Aí não tem nenhum município numa condição boa. Nenhum. É de moderado para pior. Então você tem, segmentando, moderado, baixo, muito baixo, crítico, é o que não tem nada. Vamos lá. Moderado, só 2 municípios. Salvo melhor juízo, Afrânio, acho que eu anotei, Afrânio, são 2 municípios. Eu queria fazer justiça a esses municípios, mas um deles, com certeza, é Afrânio. Bom, vou tentar lembrar do outro. Brejo da Madre de Deus. É mesmo? São os 2 que tem moderado. 27, baixo. Qualidade de políticas muito baixa. Baixo. 95, muito baixo. E 58, crítico. É o que não tem nada. Esse é o quadro dos municípios. Então, e a gente tem isso num relatório muito alentado. Então, as informações, prefeito, representante da sociedade civil, comunidade, cidadão, mãe, pai, quiser saber como está seu município, só precisa entrar, que a gente fornece essa informação sobre o seu município. Com relação aos municípios,
a gente partiu para a construção de tags agora com os municípios. Uhum. Tem 3 já formalizados e que estão naquele momento de negociação dos termos. Então a gente formaliza, chama os municípios, começa a discutir a miúde cada coisa dessa, de forma meticulosa. Depois de discutir todos os pontos, aqueles que ficam como possíveis, se eles entenderem que é possível aderir, e a gente entendendo que é o mínimo existencial, a gente entende a dificuldade do gestor público, né? Que é a reserva do possível. Do lado de cá, o que a gente quer é o mínimo existencial. A gente entende a reserva do possível, o que não dá para fazer, não dá para fazer, a gente entendeu, protrai no tempo, bom, mas existe um mínimo, você vai ter que fazer o mínimo, se não tem tag, tem auditoria. Se não tem tag, tem auditoria, tem punição, tem o que for. Bom, e esses tags, a gente está em negociação com Santa Cruz do Capibaribe, que eu acho que eu sou o relator desse, Paulista e São João. Outros virão, porque nem todos os municípios aderiram, ou têm interesse de fazer. Uhum. O que é que a gente verifica, o que a gente quer nesses tags, que eles se comprometam nesses tags? Primeiro, disponibilização de profissionais. Aí é mínimo existencial. Aí a gente levou em consideração a população e a quantidade de pessoas com terra. Bom, número aproximado. Porque tem uns que precisam o tempo todo, né? Médico não. Então o que a gente quis, no que diz respeito ao médico, é a garantia de que não passar tanto tempo sem o atendimento. Aquele menino, aquela criança precisa ser atendida, aquele menino, aquela moça, aquela menina. Diz que o TEA é mais menino, né? É. Acomete mais menino que menino. E as meninas, às vezes, quando vem mais severo também, né? É O verdade. nível é maior. No meu caso, a minha família são 2 meninas e uma muito severa, uma mais ou menos. Isso é o que os estudos atuais falam, né? É isso Lá na mesmo. frente, ele... E é mais meninos, quer dizer, acomete mais meninos. Mas vamos lá. Então, médico, por exemplo, tem uma criança que precisa ser atendida. Qual é o seu prazo mínimo? 150 dias, bota no tag. No máximo 150 dias, 120 dias, sei lá. Isso é uma das coisas que a gente quer nesses tags, a gente está discutindo nesses tags. Segundo, capacitação de profissionais. A capacitação tem que ser perene, o tempo todo capacitando, recapacitando, pegando outros grupos, outros profissionais, são vários profissionais de várias áreas. Tem um programa sustentável, sedimentado, enraizado de capacitação desses profissionais. E tem um fator bem delicado em relação a isso também, né? Que nem todos os profissionais é hábito, não é nem pela própria técnica mesmo de ter o estudo, de se formar em relação a isso, mas de realmente não ter aquele vínculo, né? Aí já é outra dificuldade também que o Estado e toda a sociedade tem que visar, né? E cada um desses profissionais desenha uma trajetória profissional, que às vezes não passa por aí, né? Não quer e tal. Bom, mas aí é a famosa busca ativa. O problema está no seu colo. Você não quis ser eleito prefeito. Isso é um problema agora seu, meu amigo. Então não entre na brincadeira. E o incentivo, né? Aos profissionais para Perfeito. O incentivo. Aí vem para que, urdidura de políticas públicas. Isso. O danado da política pública é que ela é urdida, ela é colocada no orçamento, tem uma discussão anterior, que são as agendas, depois que você implementa, tem que cumprir. Se você é prefeito, você vai ser pressionado. Você quer ser prefeito mesmo? Às vezes eu pergunto, os homens de bem que chegam aqui, tem uns homens de bem que vêm, tá, às vezes tem outra atividade. Por que tu entrasse nisso, hein, rapaz? E diz, não, porque eu tenho amor, sim. Você tem amor à sua população, aos seus munícipes, aos seus conterrâneos, à sua terra. Eu entendo isso perfeitamente. Você não podia agir de outra forma, através de outro caminho. Você quer ser prefeito mesmo. Então, se você quer ser, e se você é prefeito, problema seu, meu amigo. Tem que ir atrás de soluções, né? Bom, se vire, porque vai ser Ministério Público, Tribunal de papel, Contas, né? a sociedade, todo mundo em cima de você. Sim. Não adianta. Então, saiba o que você está. Se você não pode ir com a rodilha, não pega no pote. É mais ou menos isso. É o contrário, né? Você não pega no pote se não puder com a rodilha. É uma coisa assim. Bom, a história é essa. Bom, capacitação. Segundo, suporte psicológico e psiquiátrico para os parentes, para os cuidadores. Isso aí a gente já tinha dito a vocês. Em todos os tags da gente, a gente está encartando
A Esse importância. mínimo existencial tem que ter. Se não tiver, não adianta, porque uma coisa está ligada. É autofágico. Se você não tiver aqui, São os objetos constitutivos, né? perfeitamente. E você tem que rastrear isso. A quarta questão é o rastreio. Tem que ter. E aí você tem que desenvolver forma e fórmulas para aplicar protocolos. Por exemplo, o Ministério da Saúde tem um protocolo. Se não me engano, está aqui, eu não tenho o MChat. Né? O MChat é um protocolo que você aplica. Porque é uma espécie de busca ativa. Você vai rastrear o que está acontecendo nos lindes do seu município, da base territorial do seu município. Então, a gente está exigindo essas 4 coisas nesses tags, no que diz respeito aos municípios. E, para além disso, estão programadas algumas ações do Tribunal de Contas, para esse ano, inclusive. A gente vai voltar em todos esses municípios. Não tem um diagnóstico, péssimo, inclusive, a gente vai voltar para ver se alguma coisa aconteceu, se alguma coisa nova aconteceu. E aí a gente vai ter já agora, acho que no segundo semestre, o segundo diagnóstico que será divulgado. Então, se vocês quiserem o primeiro, já está na mão de vocês vão pegar o segundo. Vamos começar a fiscalização dos municípios mais críticos. Aqueles que estão em críticos, e são 2 categorias que eu vi aqui. Bom, eu vi no relatório, os críticos e com a condição de políticas, a condição muito ruim, ou seja, muito baixo, o nível muito baixo. A gente vai abrir auditoria já neles. Então, com estes, não haverá conversa. Abre-se já a auditoria agora, para fiscalizar esses municípios que estão nessa quadra aí, nessa situação, nesse quadrante. Nós temos aqui no Tribunal de Contas uma gerência de saúde. A gerência de saúde. Tem várias gerências, mas tem uma específica de saúde. Um dos trabalhos prioritários de 2024, mais uma vez, é TEA. Então, 24, de novo, TEA como trabalho prioritário. E dentro desse trabalho, a gente vai sair um pouco da saúde. A GESAL, que é a Gerência de Saúde, vai interagir com a educação. Então, a gente vai fazer um trabalho de políticas públicas transversas. Educação, saúde, o que mais. Então, esse trabalho já começa no primeiro semestre. E, por fim, nós temos aqui um braço educador do tribunal, a Escola de Contas. Eu sou, por acaso, agora, nesse biênio, eu serei, pela segunda vez, já havia sido, eu serei, nesse biênio, 2024-2025, o diretor da Escola de Contas. Então, já está sendo preparado, estruturado, um curso EAD, formato EAD, para estados e municípios. A intenção é capacitar jurisdicionados, tá certo? Então, a gente tem, na escola, 3 vieses. O primeiro viés, capacitar o pessoal da casa. Segundo, é um braço de contato com a cidadania, que chama-se Tecendo Cidadania. A gente conversa com a sociedade de diversas formas e fomenta o que a gente chama de controle diagonal. O que é o controle diagonal? A gente prepara o cidadão para que ele faça o controle social a partir do que a gente produz. Então, primeiro, decodificar o que a gente faz. O que a gente faz é muito hermético, muito técnico. Então, simplifica. Chama a sociedade. Oficinas, o que seja. Vários eventos. Elucida, né? Mais ou menos. Elucida. Como Diz o que é que a gente faz. Sim. E a gente coloca para aquela sociedade, para aquele cidadão, para aquele nicho da sociedade, a gente coloca uma carta de serviço. O tribunal tem isso aqui, ó. Quer saber? Entra aqui. Chama-se controle diagonal. Então, isso é o terceiro cidadania. E a terceira perna é exatamente capacitar jurisdicionados, gerentes. Esse curso está sendo preparado para os gerentes de municípios e estado. João Francisco, que talvez seja aqui, não estou fazendo desdouro aos outros técnicos maravilhosos do Tribunal de Contas, que vem fazendo um trabalho hercúleo, um trabalho incansável, mas talvez João Francisco seja o servidor mais emblemático dessa cruzada do tribunal. Ele é autor de todas essas peças, coautor de diversas dessas peças, está sempre à frente dessas questões. Então, é uma questão muito particular dele, ele tem um envolvimento muito forte com essa questão do TEA, e ele está preparando esse curso EAD, e a gente vai fazer essa entrega
para gestores municipais e estaduais. Então, quero dizer com tudo isso que o tribunal não vai desistir da causa, a gente só começou e tudo que a gente fez vai ter antecedente e consequente, tá certo? Era basicamente isso que eu tinha a dizer. Doutor, eu queria parabenizar, né? Porque diante de todo esse diagnóstico, esse estudo que foi feito pelo Tribunal de Contas, a gente sabe que realmente exige um trabalho bem árduo, né? Mas a gente pode ver o ímpeto, o envolvimento, o amor para com o qual o tribunal tem tratado essa questão tão delicada, que é a questão do autismo, né? Então a gente só tem a agradecer, né, todas as suas elucidações, todos os seus esclarecimentos para o nosso público e lhe pedir encarecidamente que realmente continue envolvido, né, nesse assunto que com certeza vai trazer um pouco mais de amparo, de esperança para as crianças e principalmente para as famílias que lidam com essa temática, né? Muito obrigada. Eu que agradeço a vocês, tá certo? Agradeço de verdade, né? Gratidão, porque acho que foi um conteúdo, acho não, foi com certeza um conteúdo engrandecedor, né? Não só para mim que estou aqui, a Amanda e os demais, mas também para toda a sociedade e população. Viu? Muito obrigada e faço as minhas palavras à da doutora. E é assim, porque assim, é o que a gente precisa como cidadão, né? A gente saber também, acho que muitas pessoas nem sabiam que existia esse órgão que luta por isso, né? Então, assim, acho por isso que acho que foi muito importante o senhor ter aceitado, o senhor trazer isso para a sociedade, porque é como assim vai trazer esperança. Acender uma luz, né? Pelo menos lá no fim do túnel, rumo por onde a gente pode ir, né? E saber que tem pessoas que é servidor público e faz realmente com amor aquilo que cabe a ele. Então, muito obrigada. Se eu quiser ficar à vontade para se despedir do nosso público, fica à vontade. Agradeço demais, mais uma vez, a oportunidade. A gratidão é nossa, ter a oportunidade não só de falar um pouco do trabalho do Tribunal de Contas, é uma preocupação que a gente tem de ser visto pela sociedade, e qualquer instituição precisa ser legitimado pela sociedade, senão ela vai morrendo. Qualquer instituição que não tem legitimidade da sociedade vai morrendo. É uma questão de tempo. E dizer a vocês que sempre que a gente tem condições de falar do nosso trabalho, a gente fica satisfeito, porque quando a gente fala é como se fosse um espelho. A gente olha, vê se é isso mesmo, confirma que é isso mesmo. Se estiver confirmado o que a gente está dizendo, e a gente estiver falando, sentindo, é que estamos no caminho certo. Se não, ajustar o rumo. E para a sociedade, para o cidadão, quero dizer só uma coisa, que olhando para vocês mesmo agora, é que o Tribunal de Contas tem que ser visto como a casa de vocês. Por que é, certo? Tudo isso aqui existe, eu estou aqui. Esse órgão é um órgão que tem custo, ele tem custo. E esse custo não se justifica se não tiver, na sua premissa inicial, o desiderato de agregar, de ajudar a população, a sociedade como um todo, notadamente a sociedade que não entende e não enxerga, não vê, porque não é dado a ela ver que o orçamento público, dentro do orçamento público estão os sofrimentos, os vários sofrimentos dela. Então, dentro do orçamento público tem que caber o sofrimento que vocês sentem na parte de transporte público, na parte de educação, na parte de saneamento, no que diz respeito à saúde, enfim. Então tem que caber ali dentro, tem que estar ali dentro. Nós existimos para fazer valer alguma coisa que não se esgota na eleição. Tecnicamente, a gente chama de accountability vertical, a eleição. Quando acontece a eleição, a população como toda elege uma pessoa, a gente chama de príncipe de plantão, ou governante, ou governador, ou prefeito, que seja, deputado, vereador, são representantes legítimos do povo, porque ele tem uma legitimidade que vem do voto. A partir do primeiro mês, primeiro dia de atuação dele, essa legitimidade tem que ser o tempo todo monitorada e confirmada. Então, a legitimação não está estanque no momento da eleição. Durante os 4 anos, vamos dizer, de gestão de um prefeito, de um governador, de um presidente, a legitimidade dele vai sendo medida. O capital político dele vai sendo medido para que ele continue sendo legítimo. Para que isso ocorra, a sociedade tem que ter um sentimento de boa desconfiança
E alguns órgãos têm que ser contramajoritários, alguns órgãos têm que estar ali analisando isso, para ver se confirma em cada ponto essa legitimação. Então, o Tribunal de Contas, Ministério Público, todos esses órgãos de controle existem para isso. Para, a cada ponto, confirmar se o governo continua legítimo, se está caminhando dentro daquilo que a população espera. Então, vocês têm todo o direito de vir para cá, entrar aqui dentro pela ouvidoria, pelo que seja, pelo caminho que seja, para nos cobrar nosso papel, que eu chamo de accountability, agência de accountability horizontal, que é aquela que verifica em cada ponto como é que anda a legitimidade que o gestor obteve na eleição. Trocando em miúdos. Todo esse aparato aqui, todos que estão aqui, não fazem mais do que a obrigação procurar, no seu trabalho, servir ao público e agregar valor público útil, tangente, impactante para a vida de vocês. Muito obrigado. E até a próxima.